Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema hoje é infância, humanidade e identidade. Estou aqui hoje falando sobre infância, em homenagem também à memória de Henri Borel e tantas outras crianças que são violadas e são, às vezes, brutalmente assassinadas no Brasil e no mundo. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar da infância. Como nós estamos em relação à infância, sobretudo no Brasil? Porque quando fatos nos chocam e se tornam fatos de comoção pública, nós especialmente nos voltamos para essas realidades. Mas e a infância que está próximo da gente no nosso dia a dia? E a infância da nossa casa? E a infância da nossa vizinhança? E a infância que a gente encontra e tropeça nela na rua? Assim, como nós pensamos essa infância? Pensamos de maneira identitária, apenas identificando pontos de comoção, ou pensamos na infância de maneira humanitária, procurando incluir todas as crianças em um projeto mínimo de humanidade em relação à infância e à adolescência? Mas antes disso, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E compartilhe. Compartilhe porque, inclusive, nas segundas-feiras estaremos aqui sempre comentando a respeito do comentário de vocês. Vocês fazem um comentário e nas segundas-feiras sempre eu vou comentar a respeito do que vocês falam a respeito deste canal. Então, compartilhe, participe e, sobretudo, compartilhe. E, acima de tudo, se você compreende a importância do professor ter voz. Este canal tem este objetivo número 1: vocalizar e reverberar a voz do professor. Ainda não estamos nos grandes veículos de comunicação, ou seja, nós, professores da educação regular, sobretudo da escola pública. Esse professor, ele é calado pelo sistema e aparece apenas como o chato da greve. Esse professor precisa inundar a sociedade também com a sua narrativa, porque a grande multidão passa pela escola pública e precisa entender que o professor é importante, porque se não houver a valorização social do magistério, por que o estudante, por que o aluno vai entender que aquilo que o professor fala é importante? Aí ficamos aí com essa sociedade que não glamoriza o conhecimento. Precisamos voltar a glamorizar o conhecimento para que nós tenhamos condições mínimas de prosseguir como humanidade, porque conhecimento é condição humana. A ignorância é perigosa. É a ignorância que produziu o nazismo. Coisas dessa natureza é a ignorância. É a ignorância que leva as pessoas a fazer tratamentos precoces, a tomar cloroquina, ivermectina, tentando curar Covid-19. É a ignorância que faz essas coisas. É a ignorância que diz que a Terra é plana. Então, se o professor não tiver voz, e se o conhecimento não for glamorizado, os estudantes não darão voz a esse professor. Então é importante que o professor tenha voz em uma sociedade. E, além de tudo, esse canal tem o objetivo também de combater o pensamento binário. Combater e questionar o pensamento binário. O código binário pertence à rede, pertence à tecnologia que fundamenta as redes sociais. E os algoritmos acabam, de uma certa forma, nos colocando em sistemas binários de pensamento. Mas nós, através da filosofia, podemos fazer a reflexão, a análise e a síntese, que são os fundamentos basilares da filosofia.
Aí podemos fazer uma crítica importante, uma crítica essencial. E o que é crítica? Vem do grego crítico, significa avaliar, julgar e concluir corretamente. Então vamos ao tema de hoje. E tem também o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog, rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. Infância, humanidade e identidade. Quando uma criança ela é violada, ela sofre violência, isso nos choca profundamente. Como aconteceu agora, infelizmente, com o menino Henri Borel, que tudo indica pelas investigações das autoridades que realmente o menino foi brutalmente assassinado. Vamos aguardar as investigações. Mas há pouco tempo o funkeiro Gui filmou uma criança no parque da Disney e debochou publicamente dessa criança. Aquilo nos chocou. A gente não aceita esse tipo de coisa. Há pouco tempo também uma menor ficou grávida depois de ser estuprada e ela teve que fazer o aborto e houve muitos protestos. Ou seja, quando as questões relacionadas à infância viram comoção pública, viram casos de comoção pública, isso nos choca especialmente porque nós tratamos as questões da infância de maneira identitária. Porém, às vezes, a infância real, ou seja, não que essas coisas não sejam reais, mas a infância que passa por nós no dia a dia não recebe da nossa parte a devida atenção. E nós precisamos, sobretudo hoje, na era digital, onde as informações caminham em tempo real, precisamos repensar o que é ser criança hoje na era digital, que já não é a mesma coisa de ser criança na era analógica e da mesma maneira como como era diferente ser criança antes da Revolução Industrial. Então precisamos pensar e repensar o que é ser criança hoje nessa era digital. E pensar sobre a infância é uma coisa que vem já de algum tempo. Aliás, desde Comênios lá no século XVII, foi talvez o primeiro grande pensador do mundo a pensar a educação. E pensar a educação é também pensar a infância, mas pensar uma educação a ser organizada pelas nações, pelos povos. Então, Comênios, segundo um livro que eu li de Piaget, ele chegou até a pensar numa certa autonomia das crianças dentro da própria escola. Também, mas um pensador que define de forma derradeira a maneira como nós pensamos a infância hoje foi Jean-Jacques Rousseau, que dizia que todo homem nasce bom, nasce livre, nasce puro, porém a sociedade o corrompe. Então, ele cria a perspectiva de que a criança é inocente. A criança é pura. Nós, adultos, é que a corrompemos. Mas é esse adulto que corrompe que precisa educar essa criança. Porque a criança, de uma maneira, dentro de uma lógica às avessas, se a criança é pura, ela teria que passar a pureza dela para nós e nos educar. Mas não é assim. Nós adultos, os supostos impuros, é que devemos educar as crianças, né? E a partir do século XIX, com todo o desenvolvimento das teorias da personalidade, né, com as ciências sociais, nós começamos a construir um universo infantil onde nós começamos a separar crianças de adultos, né? As crianças, nas fotos antigas, inclusive, eram vestidas como adultos, que a criança era vista como uma miniatura de adulto, né? Inclusive, o próprio Foucault fala sobre isso, fala sobre algumas brincadeiras, inclusive entre adultos e crianças, que Foucault chama de brincar de leite coalhado. Vocês imaginam que brincadeira era essa? Então, mas a criança até o século XIX, meados do século XIX, era vista como um mini adulto.
e tratada e vista como um adulto em miniatura, também perverso, né? Também potencialmente perverso. Mas as ideias de Rousseau começaram a trazer uma ideia de que a criança é pura, porém o adulto a corrompe. Mas com o tempo nós começamos a construir um universo infantil que se difere do universo do adulto. E Piaget tem uma participação fundamental nisso, porque ele divide as fases do desenvolvimento, demonstrando que em cada fase do desenvolvimento é possível que as crianças tenham, que os seres humanos tenham lógicas diferentes. Uma é a lógica da criança, outra é a lógica do adolescente e outra é a lógica do adulto. No passado, até nós irrompermos a modernidade, havia os rituais de passagem, ou seja, a passagem da vida da infância para a vida adulta se dava num ritual de passagem. Os meninos precisavam realizar um ato de bravura. As meninas, em algumas situações, era a primeira menstruação que a inseria no contexto da vida adulta. Há poucos dias eu vendo uma reportagem sobre uma tribo nativa, que até hoje ainda cultiva certos valores, o menino tinha que botar a mão num negócio cheio de formiga. Então, e a partir desse momento, ele começa a ser um adulto. Já tem a vocação para ser um adulto. Mas a modernidade criou a adolescência. Ou seja, a modernidade foi se tornando tão complexa que começamos a criar, depois da infância, a adolescência, para que os jovens tivessem um tempo de maturação para entrar na vida adulta. Ou seja, nos hábitos simples da antiguidade, era simples, era fácil, as coisas não eram tão complexas assim, todos tinham acesso a todas as informações das tribos, mas os tempos fizeram com que nós pensássemos na possibilidade das pessoas viverem a infância, mas terem um tempo de maturação até poderem entrar na vida adulta. E isso é a adolescência. Mas da mesma forma como a era científica e industrial criou novas infâncias, criou a adolescência e criou com certeza também novos adultos, nós hoje, nessa era digital, estamos pensando a infância de maneira razoável, de maneira correta. Porque às vezes a gente fala de pensar a infância, mas a gente se esquece que não há infância sem a supervisão do adulto. Então pensar a infância sem pensar o adulto é uma coisa meia fora de contexto. Porque é o adulto que prioritariamente educa as crianças. É o pai que prioritariamente educa os filhos. Só que hoje nós não temos mais, como no passado, as famílias nucleares da maneira como elas ocorriam. Porque a nossa vida atual ocorre em rede, em todos os sentidos. No sentido político, no sentido social e no sentido econômico. A nossa vida está na rede. Então, de uma certa forma, essa rede de informações, ela forma também a nossa personalidade. E até que ponto nós também estamos educando no sentido de corresponder à velocidade e ao assédio dessa rede de informações. Porque no passado nós precisamos pensar uma adolescência que vinha depois da infância, ou seja, estávamos repensando a infância no sentido de prolongá-la um pouquinho mais dentro da adolescência para que a vida adulta viesse. Só que na vida em rede as coisas se misturam.
o que é do adulto, o que é da criança, o que é do adolescente se misturam nessa rede. E por mais que o pai e a mãe queiram, que o pai e a mãe queiram tolir, fiscalizar, estar por perto, esse sistema de informações em rede escapa também aos pais. Então, razão pela qual o pensamento de Comênios, que se propaga também em sistemas de educação que pensam em educação mundialmente, a educação, na realidade, ela é pensada também mundialmente. Porém, ao ser pensada mundialmente, ela é pensada em rede, no sentido de que as informações que chegam às crianças sejam sadias. Eu vejo tudo nas redes sociais, de filme pornô a missa do galo, ou seja, eu pesquiso tudo porque eu acho importante que o pensador esteja por ali. E uma das coisas que eu pesquiso, e gostaria um dia de promover um trabalho mais específico sobre isso, é a pornografia. Agora, às vezes eu passo por algumas imagens e faço a seguinte pergunta a mim: o que essa criança está fazendo aqui? Nua, mostrando tudo nas redes sociais. Pela lógica, ela não deveria estar ali. Pela lógica imediata, a rede deveria ter um sistema de bloqueio da presença do menor de idade ali praticando aqueles atos todos. Eu não quero ser moralista, até porque crianças e adolescentes também têm sexualidade, segundo Freud já dizia, né? Evidentemente que a sexualidade da criança e do né, não é a sexualidade do adulto, não, são coisas diferentes. Mas o que essas crianças estão fazendo ali? O que esses e essas adolescentes estão fazendo ali naquela situação, naquelas condições? Então, essa é uma parte da reflexão, das reflexões sobre a infância que eu estou fazendo, porque no ato, se realmente essa criança, esse menino, o Henry Borel, sofreu a violência que sofreu, é porque ele convivia com um adulto que via nele um rival, que via nele um igual, um adulto igual. Porque alguém que bate, um adulto que bate numa criança da maneira como aparentemente o menino apanhava, é porque esse adulto vê nessa criança um igual e ele não faz aquela abstração de que o universo da criança é um e o universo do adulto é outro. Uma criança, ou seja, um adulto que maltrata uma criança dessa maneira tem essa dificuldade de separar os lugares da lógica da criança da lógica do adulto. Ou seja, falta Piaget, ou melhor, perdão, falta Piaget também, mas falta Rousseau para entender que a criança nasce mais pura que o adulto. Eu não vou dizer que a criança nasce pura, mas ela nasce com certeza com uma inocência que o adulto não tem. Falta Piaget na mente dessas pessoas para entender que o desenvolvimento tem fases diferentes e que uma criança de 4, 5 anos está numa fase de desenvolvimento onde ele precisa de proteção por parte do adulto. Mas ultimamente nós temos voltado muito atrás nesse quesito.
a extrema-direita tem colocado a importância da criança trabalhar. E quem vai sofrer com isso? Quem sofre com isso? A criança pobre, que não vai ter o mesmo tempo para estudar da criança de classe média, da criança rica. E como está a nossa infância? Será que a gente apenas se comove quando o caso explode na imprensa? Como estão os nossos programas de saúde da família? Porque os programas de saúde da família atingem diretamente e, sobretudo, a infância. Como estão as nossas creches? As nossas crianças estão devidamente assistidas em creches com infraestrutura razoável? Tomara que sim. E as nossas escolas? Estão todas infraestruturadas de maneira a atender as crianças? Porque eu vi uma reportagem no Fantástico há algum tempo que tinha uma escola onde crianças tinham e professores tinham que evacuar no mato porque a escola não tinha banheiro. E pensar a criança é pensar o adulto. Se a gente ficar nessa abstração de que precisamos cuidar da criança, mas não precisamos pensar o adulto, a gente vai ficar nessa abstração rota e barata de pensar a infância por comoção. Ou seja, uma criança sofreu assassinato, uma criança sofreu bala perdida, uma criança... E a gente acaba não pensando a infância de forma mais generalizada. Então, em homenagem também a essas crianças que sofrem todas essas barbaridades, eu estou aqui refletindo sobre a infância. Eu vi uma reportagem há pouco tempo, num jornal, se eu não me engano, Folha de São Paulo, de como o francês trata a criança, né? O europeu trata a criança, né? De uma certa forma, com alguns traços de adulto. A criança europeia, ela não faz pirraça na rua, né? Uma vez eu estava na França e tinha uma criança assim chorando perto dos pais, e a criança prendendo o choro, e os pais ali sereno perto dela. E eu me lembrei de que uma professora falou pra gente no passado. A professora falou, se você vê uma criança fazer pirraça na Alemanha, é turca, não é alemã. Porque existe esse tratamento de tratar a criança como criança, mas evitando certos aspectos de infantilização. Aqui no Brasil não, a gente trata a criança como aquela coisinha inocente, bonitinha, mas por outro lado a gente não reage socialmente no sentido de proteger a infância como os alemães, os franceses, os suíços e etc. protegem. Então, essa é a minha reflexão sobre a infância. Gostaria que todos nós, em homenagem à memória de tantas crianças que sofrem barbaridade no nosso dia a dia, em homenagem a todas essas crianças, eu gostaria de completar esse vídeo falando, cujo título é Infância, Humanidade e Identidade. E que a gente possa tratar as questões da infância como questões mais humanitárias e menos identitárias. Ok, galera? Vocês são do coração.